Fizeram também a lâmina da diadema, santa de ouro puro, e escreveram nela como gravura de selo: santidade ao Senhor. E você não é desta terra, não alicerça suas raízes aqui. Você tem que ser um tipo de pessoa que, no mínimo, ande com os pés na terra, mas a sua cabeça esteja lá no céu. No livro de Hebreus, capítulo 9, versos 3 e 4, nós leremos alguns textos, mas não fique ansioso, porque são textos importantíssimos para a compreensão da mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Quando soube desse tema, eu dei um glória a Deus lá em casa. Irmão, que tema forte. Meu pastor Antônio disse que Deus deu para ele, foi Deus puro. Meu Deus, jovens fortes em um século fraco. Muito forte esse tema. Eu quero esse tecladista, cadê ele? Cadê o menino do teclado? Eu quero um tecladista aí, tangendo bem suavemente, enquanto os irmãos encontram. Hebreus capítulo 9, quem encontrou, diga glória a Deus. Versículos 3 e 4. Diz assim: mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Diga assim comigo, repita em alto e bom som, diga: vaso de ouro, que continha o maná. Diga: e a vara de Arão, que tinha florescido. E diga: as tábuas do concerto. Vá para o Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 3, versos 3 e 4. Eu vou ter paciência, eu sei que você gosta de estudo bíblico e não demorará a encontrar o texto. 1 Samuel, capítulo de número 3, versos 3 e 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mais baixinho, querido, por gentileza. Diz assim: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: e eu sei que tem pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo aqui. Comece a adorar em línguas, porque a força de Deus está vindo sobre a sua vida. A força de Deus está vindo sobre cada um que está essa noite. Urashai brandokeneia reshira. Uricambrumandiki asturiebra salamancho. Abraquia sarabantoria blabashi tiasede. Espírito Santo, fala aos nossos corações. É o que te pedimos nessa noite. Enquanto os teus anjos que aqui já passeavam continuem nos auxiliando. E você que acredita comigo no poder de Deus e da palavra, dá um grito de glória bem alto para adorar a esse Deus. Aleluia, se assente no seu lugar, esse mesmo ritmo, adorando e exaltando a Ele. Quero dizer aos irmãos que fui fortemente impactado com a presença que está nesse lugar.
Deus seja louvado por esse ministério, por esse trabalho, esse setor tão carente, principalmente no que tange a área da juventude. Deus vai levantar aqui jovens fortes, com o poder de Deus, para não só viver o evangelho, mas para resgatar aqueles que precisam de luz. Esse tema não é um tema comum, jovens fortes em um século fraco. Haja vista que estamos vivendo em tempos que até a igreja está tendo dificuldade de continuar sendo a luz do mundo e o sal da terra. Pastores têm chorado, missionários têm sofrido, e nós vemos um povo que vai se afastando de Deus aos poucos, vão se entregando à apostasia dos tempos. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias o povo haveria nos seus ouvidos uma espécie de comichão, que os dificultaria de entender e compreender o evangelho tão simples, tão perfeito, tão genuíno, que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um evangelho que nos diz que não somos desse mundo. Nós somos comprados por um preço muito alto de sangue, e sangue de cruz, como foi apregoado através dos louvores, das peças teatrais. E eu quero dizer que cada jovem que aqui está é um bem-aventurado. Se você não valorizava a oportunidade de estar num lugar como esse, valorize, porque muitos, uma hora dessa, estão descendo à sepultura, estão em hospitais, estão em presídios, e você tem a liberdade de olhar para os céus e dizer: Deus, muito obrigado por ter salvo a minha vida. O que eu quero pregar aqui hoje é algo tão atual como na época em que fora. Nós sabemos que quando o povo de Deus saíra do Egito, quando eles peregrinavam pelo deserto, Deus chama Moisés e leva-o subir ao Monte Horebe. Subindo ao Monte Horebe, Deus revela a ele um tabernáculo legítimo, pastor André, que havia no terceiro céu. Quando Moisés tem aquela visão deslumbrante, maravilhosa, Deus diz a Moisés: agora você vai fazer uma réplica na terra. E quando Moisés começa a fazer essa réplica de um tabernáculo, ao qual serviria de objeto de culto, e que as pessoas pudessem visualizar aquilo que era Deus, porque o Deus de Israel não era como os deuses do Egito. Os deuses do Egito poderiam ser vistos, serem palpados, mas eram deuses que tinham olhos e não viam, que tinham mãos, mas não podiam apalpar, que tinham pés, mas não podiam andar. Mas agora o Deus verdadeiro, Deus de Israel, mesmo sendo invisível, era um Deus vivo e real. Um Deus que fizera uma promessa aos seus ancestrais, que daria a eles uma terra prometida, uma terra de vitória, uma terra de esperança. E quando Moisés desce a levantar pessoas para concluir esse projeto desse templo, desse tabernáculo, nós sabemos que dentro dos seus compartimentos havia um lugar chamado Santo dos Santos, e lá havia o objeto mais sagrado e venerado entre o povo de Israel, a Arca da Aliança. Coloca a mão no teu ombro aí, e no ombro do teu irmão, e diga assim para ele: querido, nós temos que atentar para o valor da arca. E a Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro. Se formos olhar os seus detalhes geométricos, nós sabemos que ela tinha em média 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura, e ela tinha uma espécie de varais que era para sua sustentação, colocadas em 4 argolas, 2 de cada lado. Sobre ela havia uma tampa também revestida de ouro, com 2 querubins em cima, chamado de tampa do propiciatório. Essa arca foi acompanhada desse povo, não só pelo deserto. Depois da peregrinação no deserto, quando a segunda geração que nasce no deserto entra na terra prometida com Josué e Caleb, a arca estava lá presente com eles. Quando eles começaram a se corromper no meio da terra, e entra-se o período da história chamado período dos juízes, cerca de 400 anos em média, aonde eles pecavam, eram humilhados, oprimidos, e quando se arrependiam e oravam, Deus levantava um libertador, uma espécie de herói que vencia os seus inimigos e dava vitória a eles novamente. Tendo vitória, tendo a bênção, voltavam a cometer os mesmos pecados. Nesse mesmo período de trevas, de apostasia, a arca ainda estava lá. E nós vemos que entra-se o período monárquico. Você já deve ter ouvido falar, período em que os reis começaram a atuar em Israel: Saul, Davi e Salomão. Ela foi acompanhando todo esse trajeto.
E a história nos diz que quando o rei Salomão, é o que está aqui em 1 Reis capítulo 8, deseja inaugurar o seu templo suntuoso, maravilhoso, perfeito, inacessível, cuja planta fora dada a seu pai Davi, mas Davi não pôde edificar. Assim é a obra de Deus, todos são importantes, um faz a planta, um ora, outro projeta, o outro executa, e o nome de Deus é glorificado. Quando Salomão começa a dar ordem aos levitas, aos sacerdotes, para que comecem a construir, arrumar, e agora nesse momento o templo está praticamente pronto. É hora de colocarem as peças no lugar. E eles vão arrumando o lugar santo, o lugar santíssimo. E uma equipe de sacerdotes separada a dedo são responsáveis por colocar a arca no lugar devido. Quando eles estão a levar a arca, preste atenção. Os sacerdotes vão examinar se tem algum problema, se no decorrer da história houve alguma deterioração, algum problema do tipo. E quando eles vão examinar, pastor Antônio, eles notam uma coisa: que só havia as tábuas da lei dentro da arca. O texto que eu li em Hebreus é para ratificar o que está em Êxodo 25. A arca original, criada por Bezalel e a Oliabe, ela havia 3 componentes dentro dela. Nós lemos em Hebreu. Diga comigo assim: a vara de Arão, o pote de maná e as tábuas da lei. Ela fora criada assim. Esse era o projeto de Deus. Mas no decorrer da história, 2 peças sumiram. E eu estava orando a Deus, e uma dúvida veio ao meu coração, porque algo me disse: mexeram na arca. Mexeram na arca e tiraram 2 dos seus utensílios sagrados. Nós sabemos por tipologia que a arca representa Cristo. Ora, o revestimento de ouro tipifica a sua essência divina, porque veio da glória. A essência de madeira tipifica a sua essência humana, porque ele veio como homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E nós sabemos que nós estamos vivendo em um tempo que Jesus já não é bem aceito no meio da igreja. No mundo ele sempre foi rejeitado, nunca quiseram. Mas estamos vivendo tempos que Jesus está do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. O rente ebredequiou. A minha mensagem é de esperança hoje, mas é de alerta. Nós temos uma grande responsabilidade em meio a essa geração, em meio a esse século. Valorizar essa arca, valorizar a presença de Deus, os ensinamentos de Deus. Talvez você olhar esse pastor Javim vai falar de santidade, vai cobrar coisas. Eu sou jovem como você, eu passei pelos mesmos desafios que você passou, e ainda passo por outros mais. Mas eu quero dizer que nós temos a obrigação de sermos fortes no meio desse século enfraquecido pelo pecado. Quando eu olhei e entendi que mexeram na arca, algo me veio ao coração. E lendo sobre Samuel, um jovem, a Bíblia diz que ele dormia no lugar santo. E ali no segundo véu havia a arca. E as luzes do candelabro faziam com que a sombra da arca refletisse sobre a cama dele. Salmo 91 está falando de Samuel. Aquele que habita é Samuel no esconderijo do Altíssimo, no santo templo, a sombra do Altíssimo, porque o candelabro fazia refletir a sombra da arca sobre ele. Eu vim pregar aqui para Samuéis, pessoas que estão próximas da arca, mas respeitam a arca. E Deus fala que esse século é um século que não aceita o pote de maná, pastor André. O que é o pote de maná? Senão a representação da encarnação de Jesus. Ora, João capítulo 6, eu sou o pão que desce do céu. E quando o pão é colocado no pote, Deus está dizendo: eu descerei à terra e entrarei num corpo humano de barro.
para habitar entre os homens. Essa geração não aceita que Jesus veio em carne. Não gostam. Esse século fraco odeia ouvir alguém dizer que Jesus veio na terra e Ele é Deus. Mas os fortes digam, Ele veio e Ele é Deus. Essa geração tirou a vara de Arão que floresceu. Sabemos que a vara de Arão representa a ressurreição de Cristo.